Finalmente, 19 de dezembro de 2011, e aqui estamos na presença de nossos familiares, amigos, mestres e companheiros que fizeram parte dessa longa batalha que foi o temido ano de vestibular e suada conclusão de ensino médio. Para falar da nossa turma, a 31, é indispensável fazer uma rápida retrospectiva que explique sua origem. Começando pela nossa querida antiga C21. Uma turma formada em amizades, carinhos, mas sempre dividida em grupos menores. Mas o engraçado é que quando precisávamos nos organizar em busca dos nossos ideais, os mais bobos que fossem, como um amigo oculto ou os mais cheios de gratidão, como uma homenagem ao Dia dos Professores, todo mundo se juntava como uma turma ideal. Sem falar que era uma turma o terror dos professores, considerada mais bagunceira que sempre colava. Mas isso se justifica pelo número de provas zeradas ao longo do ano. Agora indo para a turma C21, formada por antigos alunos e alunos novos do segundo ano, C22. A turma se configurou de uma forma não muito harmônica, mas os problemas de união da turma não eram os piores. Mas o clima entre os alunos... Desculpa. Perdão. Senão era eu. O fato que causava maior confusão entre a turma foi a sala em que eles foram postos. Era uma sala, era um puxadinho com uma parede no meio, era uma sala, era uma caverna. Então, a maior reclamação dos alunos era o mau cheiro da sala que aumentava a cada dia. Mas então, foram encontradas calcinhas no meio da mão. Mas agora para a turma C20... Peraí, C23 tinha uma turma C23? Pois é. A C23, durante quase o ano inteiro de 2010, foi uma lenda. Ninguém conhece, ninguém viu. Uma turma que teve seu recreio separado das demais classes de segundo ano, era 99% composta de alunos novos e, além disso, sua sala era isolada em um prédio cujas turmas pertenciam a outra série. Ou seja, as circunstâncias trouxeram como consequência uma espécie de bolha, mundo paralelo, outra dimensão, exílio, tanto faz. Porém, posso dizer que a 23 teve a honrosa vantagem de conhecer e poder conviver mais tempo com o Sr. Alcides, vulgo Alce, nosso querido inspetor que trabalhou com os esquecidos. O que desconstruiu essa bipolaridade foram as atividades e projetos interdisciplinares propostos por alguns professores. Vale destacar a hidroponia e a pegada ecológica que tiveram à frente o mestre que leciona biologia, Carlos, e digníssima pessoa. Ele nos apresentou o projeto e ao longo do ano trabalhamos muito e no fim das contas obtivemos muito êxito. Alguns foram motivados pela própria causa da proposta, outros por sobra de tempo e também houve aqueles com necessidade de méritos adicionais no fim do ano. Todo mundo sabe como é que é, né? Mas espero que a partir de agora, nessa nova etapa, esqueçamos esse último citado. Ainda neste contexto de retrospectiva, chegamos em 2011. Esse ano foi o início da turma C31, uma fusão de um pouco de cada uma das turmas anteriormente comentada. No que deu essa mistura? Vamos resumir. Para começar, o normal seríamos eu e Lana chegarmos aqui e falar que somos uma turma muito amiga, sempre unidas. Porém, a organização não é o nosso forte. Ao longo do ano, tentamos nos reunir diversas vezes para fazer eventos para arrecadar dinheiro para a formatura. Então, não deu muito certo. Mas, mesmo assim, cada grupo de amigos se mobilizou e conseguimos dinheiro, vendendo bolos, brigadeiros, organizando rifas e o nosso famoso cofre da C31, a porquinha Willy. Indo além, um forte motivo que nos estimulou a arrecadar dinheiro foi a garantia de que todos da turma poderiam participar da festa. Essas e outras atitudes nos evidenciaram uma peculiar característica da turma: o comprometimento a partir das atitudes que vêm de dentro, impulsionadas pelos sentimentos. Podemos não ser unidos como uma turma perfeita, podemos não ter o melhor comportamento do mundo. Entretanto, podemos dizer que fazemos parte de uma turma a qual há pessoas com os melhores corações do mundo. Conflitos divergentes temos muito. Fez parte do nosso cotidiano. Explica-se ao fato de sermos diferentes uns dos outros, termos personalidade e fazermos questão de expor nossas opiniões. É importante lembrar também que outro fato que afirma a veracidade, consideração e amizade entre os alunos da C31 é a importância que damos aos aniversários de cada um.
Sempre nos mobilizamos para que não façam brão. Com a simples contribuição de R$2 de cada um, realizamos uma singela, porém 100% verdadeira celebração. Atitudes como essas devem ser ressaltadas e reconhecidas em uma turma que recebeu tantas críticas ao longo do ano. E concluo hoje que cada discussão foi um amadurecimento e uma ampliação de horizontes. Trocar ideias com pessoas que pensam de maneiras diferentes foram nada mais é crescer como indivíduo, adquirir maturidade. Atrevo-me a dizer que a C31 foi um grande ensaio geral para o que vamos encontrar fora do colégio. Uma grande diversidade de pessoas, opiniões e frequentes debates. Com a experiência que vivemos neste ano, pode-se dizer até que já temos uma leve ideia de como agir em situações de discórdia, as quais encontraremos lá fora. Também ao longo do ano nos aprendemos a lidar com ausências. Durante esse exaustivo ano que nos arrancou os sagrados momentos de fim de semana e nos fez abdicar da nossa maravilhosa sexta-feira, já que nossa semana tinha 6 dias. Sim, o QI Sugou aproveitou nossa capacidade de rendimento e conhecimento. Não só nos esforçamos com aulas aos sábados, como nos desdobramos tendo que estudar para provas em plena segunda-feira às 7h30 da manhã. Pois é, esse foi o ano em que nossa melanina pouco foi estimulada. Nos tornamos praticamente assexuados e o fim de semana perdeu seu sentido lógico, pois nossa rotina de estudo não acabava nunca. Apesar de tudo devemos para estar aqui contando essas histórias. Todo esse aprendizado, amizades, felicidade só nos foi permitido pelos nossos responsáveis. Pais, mães, tios, avós e avós. Perdão. Não só pelo suporte financeiro, mas também pelo apoio psicológico, pela confiança e investimento depositado. Obrigado a todos os responsáveis por acreditar em um futuro melhor se houver mais cultura e conhecimento. Bom, nosso professor homenageado foi Matias, nossa paraninfa foi Ana Valéria e como patrona Odete. Mas não poderíamos encerrar esse discurso sem antes falar um pouco sobre outros nossos professores. Começando pela Leitzinha, que sempre trabalhou com a gente visando êxito no nosso futuro. Foi difícil, houve muitas conversas, broncas e lições de moral. Diga-se de passagem, lições em ambas as partes. De um lado, reconhecemos todo o seu trabalho e entendemos a necessidade de rigidez, pois precisamos disso para nos manter concentrados. E de outro, saindo um pouco da relação aluno-professor, tivemos a maturidade de perceber que tem vezes que até aqueles que nos ensinam e nos dizem palavras sábias, às vezes precisam de nós como amigos. Essa interação de reciprocidade e aprendizado mútuo ocorre independente de idade, parentesco ou função na sociedade. É com muito orgulho que eu falo da 31, uma turma que esteve presente quando precisou. Chegou junto para dizer, estamos juntos, você tem nosso apoio. Como às vezes, um gesto vale mais que mil palavras, parabenizo essa turma por um lindo ato de gentileza e demonstração de carinho. Representamos através de flores nossos sentimentos. Em suma, acho que Maquiavel explica nosso agradecimento. A professora Zina, com sua famosa frase, os fins com os meios. Obrigada, Zina. Ronaldo, um professor que não acompanhou desde o primeiro ano e pôde observar nossas mudanças. Assim, também podemos observar as diferentes mudanças do próprio Ronaldo. Como a sequência de comportamento começou sendo o mais rígido possível no primeiro ano, chegou até o terceiro sendo um amigo da turma. Obrigado, Ronaldo. Alegria, alegria. Na quarta-feira acabou a biologia. Começa a falar do Ferraz com o mesmo recurso que ele usou para nos manter animados e recarregar nossas energias, o humor. Com suas famosas piadinhas, as aulas de biologia adquiriram uma nova configuração e assim o objetivo de atrair a atenção dos alunos foi alcançado. Obrigada, Ferraz. Fabiano. Bom, para falar do Fabiano, deixa eu começar com 2 reclamações. A primeira é o Colégio QI. Eles realizaram um corte nas verbas dos professores e o Fabiano, ao longo do ano, teve que usar objetos imaginários para dar aula. E outra reclamação é essa para os alunos. Porque qualquer coisa que o Fabiano fazia, o Fabiano levantava no pilão, saiu um coral de Ele sofreu durante esse ano. Obrigado, Fabiano. Suas aulas na C31
2001 era um grande desafio devido às circunstâncias. Primeiros tempos da terça-feira, cujo dia anterior tínhamos prova e aula até as 5h15 da tarde. Não foi fácil nos manter concentrados. Porém, mostrando o quão profissional é, através de métodos que promovem uma maior interatividade, nossa querida maestra tirou esse desafio de letra. Graças a Lizzie, assim como a Águia, também sofreu muito durante o ano. Não posso deixar de falar como no início do ano ela era fechada com seus alunos, mas ao longo do ano passou a conversar e se divertir com os seus alunos. Sem falar no seu café da manhã em seus últimos dias de aula. Obrigado, Lizzie. Paulo Sérgio, pode-se dizer que ele nos deu ao longo do ano choques de realidade, pois sempre antes de algum vestibular que fazíamos, começava a temida contagem regressiva. Ai, de vontade de berrar em seus ouvidos. Seus gritos ensurdecedores em sala de aula eram irritantes e tiravam a paciência de qualquer um. Porém, foi um professor que soube transformar o difícil em fácil de compreender, com as melhores dicas para o vestibular. Obrigada, Paulo Sérgio. Léo Arruda, queridos, olha pra cá. Sou suspeito para falar sobre aulas de história, mas pelo próprio comportamento da turma, em sua aula é possível perceber que ele consegue prender a atenção da maioria dos seus alunos durante a aula, seja pelas curiosidades contadas ou pelo seu próprio método de ensino. Obrigado, Léo. Maurício, um ótimo professor de grande personalidade, um cara que sabe conduzir uma boa aula e, acima de tudo, vencedor. Encontrou esse ano muitos obstáculos, mas lutou e não deixou a peteca cair. Afirmo novamente, um vencedor. Obrigada, Maurício. Olinda, vale destacar seu espírito jovem, sempre querendo tomar chopes na Cobal e sua rebeldia querendo queimar a apostila. Também seu grande carinho pelos animais, o que se pode justificar a paciência e explicar 1000 vezes a mesma coisa para os seus alunos. Obrigado, Olinda. Sérgio, um cara de muita experiência e a partir da nossa turma adquiriu inúmeros diplomas de cursos em Beverly Hills. Um professor com bom humor são seus nomes no meio. Quando há algo errado e as bonequinhas se portam mal, ele logo diz que estão possuídas. Obrigada, Sérgio. Medina. Para mim é impossível falar do Medina sem fazer um pequeno retorno ao tempo. No primeiro ano, seu trabalhoso, porém inesquecível trabalho de vídeo sobre os temas variados. Foi o tipo de trabalho que faltou para animar o terceiro ano, mas teve uma coisa que não faltou. Sua santa latinha de Coca-Cola em sua mão. Obrigado, Medina. Braulio. Esse já tem como nome do meio sentimentalismo. Gostava sempre de debater as sensações dos seres humanos. Organização nunca foi seu forte, mas dedicação sim. Estava sempre preocupado com o que achávamos de suas aulas. E o mais importante, uma pessoa supermente aberta que estava sempre disposta a receber críticas construtivas e assim buscava sempre dar o melhor de si. Obrigada, Braulio. Álvaro, como alguém consegue manter o bom humor até as 5h15 da tarde de uma segunda-feira? Principalmente falando de DNA, RNA e afins. Uma pequena observação, nesse discurso foram cortadas qualquer piada sobre pelos. Obrigado, Álvaro. Sandro, da mesma forma que foi com o Álvaro, suas aulas aconteceram durante a tarde. 100% dos alunos, quanto à frequência, a gente pode dizer que houve só no primeiro mês. Um cara muito sorridente e determinado tinha como prioridade que a gente entendesse o que era mostrado. Misterioso também, sempre com uma história meio bizarra, causava dúvidas nos alunos quanto ao que era verdade ou não. Mas no fim das contas, tudo acabava em risadas e altinhas. Obrigada. Bom, já agradecemos aos nossos companheiros de sala, agora vamos prestigiar aqueles que conviveram conosco nos pátios e nos corredores do colégio. Mesmo que tendo que exercer as funções mais chatas, como acabar com o ping-pong da galera, nos obrigar a tirar o casaco que não era do uniforme, nos barrar nos primeiros tempos por apenas 1 minuto de atraso, entre outras ações um tanto repressoras, afirma-lhes Alce, Carlos, Gerson e Hélio, que entendemos que essa postura não passa de uma boa execução do trabalho encarregado a vocês.
Vale também lembrar que tiveram fundamental participação nos momentos de alegria e de tristeza da turma. Não ficando fora desse contexto estão as meninas da secretaria, sempre nos ajudando e auxiliando. E também nossa coordenadora Ana Paula, que nos deu suporte e também a organização. Bom, aproveitando esse momento, a gente queria falar uma coisa. Nós somos jovens. É improviso, tá, gente? Bom, nós somos jovens. Estamos começando o nosso futuro agora, saindo do nosso colégio. Leão Ciência. E, poxa, naquele trabalho interdisciplinar que eu citei anteriormente, que trouxe união entre as turmas, houve outro legado que ficou pra gente, que foi a consciência de que, pô, a gente tem um futuro na nossa mão e a gente tem o poder de mudar. Vários temas assim discutidos são se, pô, a juventude de hoje é igual a de antes, será que a gente está menos expressivo? Cara, a expressividade está dentro da gente, entendeu? E, pô, não é porque a gente não está expressivo, os meios mudaram, a gente tem que se comunicar de outra forma, é só isso, entendeu? Antes eram as ruas, a gente pode continuar indo, mas a gente tem outras formas de se expressar. E, pô, eu acho que uma das coisas que ficaram muito claras, assim, foi que, pô, a gente tem esse conhecimento na nossa mão e, pô, desculpa, gente, mas é difícil eu expressar, assim, mas eu só quero dizer que pra gente não desistir, que a gente consegue mudar sim, conscientizar as pessoas. Eu fiz essa mensagem, eu não queria, mas a gente não pode. Bom, pra finalmente finalizar, que vocês já devem estar saciados nesse blá blá blá, a gente quis trazer um trecho de uma música que traduz um pouco da nossa realidade e sentimento do momento. Aqui estou eu na difícil missão de levar a você uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra. Nós não somos mais crianças. Um dia acontece, a gente tem que crescer. E temos que encarar a responsa. Eu não deixei de achar graça nas coisas. Simplesmente. Hoje eu quero ser levado a sério. As coisas mudam sempre. Mas a vida não é só como eu espero. Existe um dom natural que todos temos. Nossas escolhas vão dizer para onde iremos. Mas se for para falar algo de bom, eu sempre vou lembrar de vocês. Bom, agora queremos convidar a nossa paraninfa Ana Valéria. Obrigada.